Deixe Deus no controle. Você já passou por uma situação em que parecia que estava perdendo o controle das coisas ao seu redor? Parece que tudo vai ficando mais difícil. Talvez Deus esteja querendo assumir o controle da sua vida. E Ele permite muitas vezes que nós venhamos a perder o controle para entregar a Deus o controle de tudo. Por outro lado, o inimigo tenta nos oferecer facilidades com propostas para assumirmos o controle de tudo. Mas na verdade, ele quer entrar e controlar as nossas vidas. Um exemplo disso foi a tentação de Jesus, narrada em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, onde o inimigo faz propostas a Jesus para assumir o controle, mas o inimigo queria controlar a vida de Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A vida de Jesus era controlada pelo Espírito Santo. Tudo na vida dele era guiado diretamente por Deus. Baseado nessa palavra de Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, que narra sobre a tentação de Jesus, podemos aprender como entregar o controle da nossa vida a Deus e não ceder às tentações. Em Mateus 4, versículos 2 a 4, nos diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação de Jesus foi controlar as coisas. O inimigo propôs que ele transformasse pedras em pão. Jesus podia fazer isso. Ele tem o poder para fazer qualquer coisa. Mas ele preferiu deixar o controle de tudo nas mãos de Deus. Enquanto ele estava ali em forma humana, ele sentiu fome, ele precisava comer, mas ele confiou no controle de Deus para prover tudo o que ele precisava. Muitas vezes queremos controlar as coisas ao nosso redor. Estamos acostumados a manipular objetos e fazer tudo do nosso jeito, mas existe um limite para nós. Existem coisas que nós não podemos fazer. Quando nós queremos controlar todas as coisas, nós não deixamos Deus agir em nossas vidas. A solução de Jesus para não ceder à tentação de controlar todas as coisas é confiar na palavra de Deus. Quando ele disse: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando confiamos na palavra de Deus que criou todas as coisas, nós aprendemos a não querer controlar tudo e não ceder a essa tentação. Deixe o controle das coisas nas mãos de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7, nos diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda tentação de Jesus foi pular do alto do templo. Ele sentiria uma grande emoção e então ele teria o controle de si mesmo. De forma humana, Jesus poderia controlar a sua vida. E é isso que a humanidade busca. Cada pessoa quer decidir o seu destino, fazer a sua vontade, fazer aquilo que quer. E quando Jesus foi tentado a fazer isso, ele respondeu para o diabo: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele aprendeu que a sua vida não era controlada pelas suas vontades, mas era controlada pela presença do próprio Deus. Quando pensamos que podemos controlar a nós mesmos, na verdade estamos cedendo às nossas emoções e às nossas vontades. Somente através do Espírito Santo é que podemos receber o fruto do domínio próprio e ser totalmente conduzidos por Deus. Jesus disse que a solução para não ceder a essa tentação
de querer controlar a si mesmo e fazer a sua vontade é não tentar a Deus. Saber que nós devemos estar sujeitos a obedecer à vontade de Deus e não à nossa vontade. Entregue o controle da sua vida para Deus. Os versículos 8 a 10 de Mateus capítulo 4 nos dizem assim: Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A terceira tentação de Jesus foi controlar o mundo, a sociedade, as pessoas. E essa é uma grande tentação que enfrentamos na humanidade. Uma pessoa quer dominar a outra. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele poderia controlar tudo e todas as pessoas, mas Ele escolheu que cada um de nós voluntariamente entregamos a nossa vida para Ele por amor, porque Ele também nos ama. Quando nós tentamos controlar as pessoas, na verdade nos tornamos empecilho para a bênção de Deus na vida delas. Precisamos amar e respeitar o nosso próximo. A solução que Jesus nos deu para não ceder à tentação de controlar a vida das pessoas é viver em adoração ao Senhor. Porque Ele diz: somente ao teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Quando a pessoa tenta controlar os outros, na verdade está fazendo um culto de si mesmo. Não tente controlar as pessoas, mas deixe Deus agir na vida delas. E o texto termina no versículo 11, dizendo assim: Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quando os anjos vieram para servir o Senhor Jesus, estavam mostrando que quem assumia o controle da sua vida era o próprio Deus. O inimigo tentou com propostas de que Jesus controlasse tudo humanamente, para que ele assumisse o controle. Mas Jesus confiou o controle de tudo nas mãos de Deus. Nós também passamos por essa tentação de controlar as coisas, achar que podemos fazer tudo o que queremos, de controlar nós mesmos, ao invés de entregar o controle da nossa vida ao Senhor, e também de controlar as pessoas. A melhor coisa na vida de alguém que tem fé em Deus é saber e confiar que tudo está no controle de Deus. Então não tente controlar tudo, mas deixe tudo no controle de Deus. Que o Senhor nos abençoe.